Nós estamos na série Visão. E, cara, eu estou tão feliz. Aquela lá embaixo ali é a empresa do irmão Aparecido. Cara, e do lado está uma elegância de uma professora, a irmã Elaine. Aí onde eu cheguei na igreja, que eu estou meio zonzo ainda, mas eu cheguei na igreja, eu olhei lá, eu falei assim, ô Luquinha, essa aqui é a irmã Elaine? Ele falou, pessoal, ela como uma professora de português. Ou seja, essa série está gerando nos irmãos aquela alegria, cara, de falar, não, eu vou viver isso aqui. Não, Deus vai me projetar para este lugar. Amém, querido? Glória a Deus. Porque uma pessoa que não tem visão, por exemplo, quem aqui, em nome de Jesus, se você tem mais de 30 anos, está com você também, a bola. Quem aqui é daquela época que não tinha GPS, que o GPS era aquele aparelho que só tinha quem tinha meia graninha? Quem lembra dessa época? Não é? Lembra, cá? E aí você tinha que o quê? Chegar nos lugares, quem sabe? Boca a boca. Quem é dessa época? Você conhece esse clã de tal? A pessoa, sim, você estava de carro, só que está longe para chegar. Eu falei, mas eu não vou de a pé, eu vou de carro, guerreiro. Onde que é o negócio? Parece mineiro, logo ali que nunca chega. E hoje o GPS não é mais um aparelho, o GPS hoje é no nosso celular. A gente, por exemplo, a Cá fala assim, você em tal lugar, eu aperto o botão, como chegar, por exemplo, em tal lugar. Aí traça a rota, eu coloco eu coloco lá no painel do carro, e eu vou tranquilo, eu vou conversando, eu não preciso olhar para os lados, porque eu sei que agora o GPS já me deu um destino, e agora ele está me ensinando, por meio daquilo que ele entendeu em via satélite, a rota, o caminho que eu devo pegar. Quando eu erro o caminho, o GPS não dá um bug, o GPS não dá um problema, ele deixa de mostrar o destino, não, ele faz o quê? Eu vou recalcular porque ele vai me levar para onde eu quis que ele chegar. E na vida, quando você não sabe por que está indo trabalhar, provavelmente você vai se cansar no meio do caminho, você vai querer desistir, você vai trabalhar sem querer trabalhar, e provavelmente o seu dinheiro que você recebe lá não vai prosperar, porque não tem um propósito. Agora, quando eu estou trabalhando numa empresa, por que eu acordo cedo? Não, porque eu tenho que pagar minhas contas, então isso já está acontecendo, graças a Deus, você não precisa de mais. Por que está reclamando de não prosperar? Porque o meu objetivo é esse. Agora, quando eu tenho uma visão, eu estou indo trabalhar, não, porque eu vou comprar a casa para minha família. Eu estou indo trabalhar, não, porque eu vou trocar o carro para minha família ter mais comodidade. Não, eu estou trabalhando porque eu vou passar férias com a minha família. Eu estou trabalhando por causa disso aqui. Aí, automaticamente, essas dores que você sente, que geralmente 2, 3 vezes no mês você falta, ela passa a parar de existir. Porque o cérebro agora entende, eu sei porque eu estou fazendo isso, porque vai ter uma recompensa lá na frente. Quem está entendendo? Isso é para quem tem visão. Agora, quem anda por vista, a vista é o lado humano da pessoa. Tem que ter vista, porque você se torna um homem e uma mulher prudente. Se você vai dar um passo, gente, nós vamos abrir a Bíblia. Se você vai dar um passo que vai cair, se você tiver só visão, você não vê onde está o quê? Pisando. Agora, quando você tem vista, não. Eu quero chegar lá, mas existe uma rota a traçar. Eu não posso virar contramão porque o lugar está ali. Não, é contramão, vou ter que dar volta no quarteirão. Se eu entrar na contramão, vou tomar uma multa ou bater de frente com outro carro. Então você tem que ter vista para ter prudência, mas não pode deixar de ter para ter ânimo para fazer. Querido, eu não exerço mais, faz acho que uns 10 anos. Mas exerci por anos a função pelo Estado como juiz de paz da comarca de São Paulo. A ver casal vinha fazer conciliação. Eu falei, eita Deus, eles nem sabem por que está casado mais. E eles acham que é casado para ter relação sexual. Que acham que casamento é isso. Não, casamento é um propósito. Casamento é uma construção de uma família. O casamento é a construção da próxima geração de vocês. Se vocês perderem essa visão, sobra cobrança, sobra reclamação, sobra a falta de expectativa em um e no outro, automaticamente vai começar a reclamação. Aí daqui a pouco está indo para casa, está indo triste.
Não, eu sei porque eu estou casado com essa mulher. Ela vai gerar a minha próxima geração. É ela agora que vai cuidar de mim, vai lavar minha roupa, vai fazer massagem nas minhas costas. Ô Deus, nós já gostou, né? É esse homem que já vai chegar com um presente. Ele não vai chegar e não vai direto para o banheiro, para o chuveiro, não. Ou sentar onde senta? No sofá, se ligar aquele filme de terror, os canais de... Não, ele vai chegar, vai dar um beijinho e dizer, oi, bem. As mulheres gostou também, né? Nós temos que ter visão, porque a visão me dá expectativa, me dá alegria. Cara, jovem às vezes vem fazer aconselhamento, às vezes ele está fazendo faculdade do quê? De engenheiro. Pastor, eu estou com medo do meu futuro, porque ele não se viu o que, Renan? Um engenheiro. Então, automaticamente ele fala, pastor, eu tenho medo. Você está fazendo faculdade do quê? De engenheiro? Então deixa eu te... Seja bem-vindo, você vai ser um engenheiro. É mesmo, pastor? Você não sabia disso? Não, por isso você está estudando. E aquilo dá para ele o quê? Um ânimo. Quantas pessoas que... eu lembro até hoje de uma pessoa que lá no primeiro endereço, ela fazia faculdade e queria desistir, porque tinha que trabalhar e fazer faculdade. Eu falei, sabe o que você está fazendo? Pastor, a faculdade, minha rotina, faz tempo que eu estou fora da escola, eu não estou conseguindo entender. Eu falei, sabe o que você está fazendo faculdade? Porque amanhã você vai se tornar, eu não vou falar aqui a profissão, mas amanhã você vai se tornar, e você não vai parar. No mundo espiritual te proíbe de parar. Aí hoje, depois de 5 anos, ela não só se formou, só não, né, poderia, pastor, obrigado, mas tudo bem, mas só para, de vez em quando tem que lembrar, né, às vezes esquece, mas fica tranquilo, eu vou estar sempre lembrando você. Hoje a pessoa, depois de 5 anos, o quê? Olha só, Renan, ela é profissional na área, trabalha na área e o dinheiro, aquela coisa, auxilia o marido dela na casa dela, e isso é poderoso. Porque se você não tem uma visão, pastor, eu ando por vista, mas essa vista te domina ou te torna prudente? Me domina, porque eu só reclamo, eu só murmuro, a vida está sempre ruim, eu sou um ranzinho, eu estou sempre... Espera aí. Então, você tem que começar a ter uma visão contrária disso aí. Você tem que começar a ter uma visão melhor do que você está vivendo hoje para você ser feliz. Porque ninguém mal-humorado, ninguém desanimado, gente, vai muito longe. É igual a pastora falou. Não é viver a vida, é viver a vida em paz e satisfeito. Eu morei, no início do nosso casamento, 5 anos no fundo da casa da minha avó. A igreja, os irmãos da igreja, os membros, já sabem dessa história, desse testemunho. Nós convivíamos com ratos enormes lá. Nós não tínhamos que comer. Sabe, Caleb, amor, a gente passou muita necessidade. A gente não tinha coisas, a gente ia na casa dos nossos pais, aí fazia marmita, eu dividia uma marmita em 5 marmitas para ela levar, porque ela trabalhava no colégio Senai. Então foi muito difícil, mas nós nunca deixamos de estar satisfeitos. Ela contou esses dias, eu fiquei sabendo que você contou, na verdade eu vi na internet, que logo no primeiro mês de casamento encheu a casa de ela, deu uma enchente no Parque Maria Helena, encheu a casa no joelho, mas Deus guardou tudo, até o sofá não mofou, sabe, querido, nós éramos satisfeitos, nós choramos sim quando vimos aquela água, minhas tias vieram, tiramos a água, a casa não ficou fedida, daquele fedor que há quando enche, quando molha tecido, a cama molhou, lembra, cara? Nós sempre satisfeitos, sempre sabíamos que Deus ia nos levar a viver coisas grandiosas, e hoje, querido, eu estava falando para ela logo cedo da manhã, cara, Deus está nos levando a um nível maior do que a gente está vivendo até hoje. E Deus, graças a Deus, tem nos abençoado a ver um nível maior. Mas eu falei para ela, cá, de tudo que Deus tem feito, Deus está nos prosperando para a gente saber, o nosso dinheiro tem um propósito. E não tem a ver mais com o nosso propósito, tem a ver com o propósito do reino de Deus. É por isso que hoje nós cuidamos de pessoas. Esse mês foi quantas famílias, Lucas?
Esse mês foram 6 famílias. Eu não canso de dizer, na pandemia, onde todo mundo estava largado pelo Estado, a nossa igreja era uma igreja que só tinha na época, perdão, Deus me perdoa por isso, só tinha não. Era uma igreja que tinha na época 120, 130 pessoas, claro que hoje o número é maior, mas nós tínhamos 120, 130 pessoas, nós cuidamos de 500 famílias por um ano, cara. É um coração e tem propósito, não é só crescer, eu estava falando, tudo na nossa vida tem um propósito, mas se você pegar lá atrás, é 24 anos de casado? 24 anos atrás, 2 jovens casados, sabe, sendo satisfeitos com o que tinha, a gente não é feliz porque está vivendo o que queria viver, a nossa alegria não consiste no que nós comemos ou bebemos, a nossa alegria consiste na obra que Jesus fez, há 26 anos atrás na nossa vida. Hoje Deus me deu uma visão, bota aqui, quando eu vejo, aquela que tem o colégio cristão, tem a imagem ou é só no vídeo? Tem como você achar aí, parar a imagem onde tem o colégio? Querido, hoje quando eu vejo isso aqui, não, volta o começo do vídeo, volta. Isso, eu sei que não está muito legível, isso, é que não dá para ver as quadras ali. Quando eu vejo isso aqui, eu estava falando para o pastor, é o nosso, aqui, para aqui. Isso aqui é o próximo passo que nós temos como realização para essa cidade. Agora, o que a gente mais ouve da cidade? Cara, a primeira coisa quando eu cheguei aqui, pastores amigos meus que fizeram faculdade de teologia comigo, eles falaram assim, pastor, essa cidade não merece seu coração. Pastor, essa cidade não sei o quê, é cemitério de pastores. Pastor, o senhor não tem noção como essa cidade derruba pastor, como essa cidade põe pastores depressivos, faz pastores, não é isso, cara? Foi o que mais nós ouvimos dessa cidade. Mas a minha visão por essa cidade é uma igreja que vai promover gratuitamente trabalhos sociais para a cidade. Falei, nós vamos para a cidade colocar... você tem que colocar ali um campo cheio de tela de videogame, porque essa geração não sabe jogar futebol, sabe jogar videogame, mas tudo bem. Nós vamos oferecer gratuitamente para essa cidade. É isso aqui que eu vejo o futuro da igreja. E eu nem vejo, porque eu tenho 44 anos, talvez a gente possa ver isso aqui quando tem 70, talvez nem na liderança da igreja eu vou estar. Mas a cidade vai desfrutar de uma livraria. Amém, querido? A cidade vai desfrutar de um lugar onde pode com a família se alimentar os sábados à noite, às sextas à noite. Vai desfrutar, as crianças vão ter um objetivo, um propósito. É que não colocou aqui, mas depois tenta pôr uma pista de corrida aqui, porque você sabe que a igreja aqui é atlética. 2 coisas nós pregamos, a igreja que se cuida e contra açúcar. Ah, tem aqui, porque é pequeno. Isso aqui para nós não dá 10 segundos, correndo. Amém? Amém. Misericórdia. Fica carregando a marmita da estação, dá 5 minutos, fica reclamando e fala amém de correr aqui. Vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Abra aí sua Bíblia. 2 Reis. Cara, o que falavam para mim, faz 8 anos que nós estamos aqui. Quando a gente vai falar para um pastor amigo nosso, pastora... Ô pastor, a gente queria que o senhor ministre. Aonde que é Itacoaxetuba? Rapaz, você tem coragem de estar lá. Não é, cara? Lembra? Amigo, pastor, você tem coragem. Eu falei, por quê? A gente escuta falar que é uma cidade de criminalidade. Aí o pior de tudo estoura uma bomba lá numa empresa, o que acontece? Todo mundo fica sabendo aonde? Itacoaxetuba. Aí roubaram moto, não sei de onde. O cara não é nem de Itaquá, mas prenderam ele aonde? Falei, ô Senhor, nada contribui para a visão, mas não podemos perder a visão. É isso que me faz aqui, eu não preciso estar aqui, eu não dependo de dinheiro de igreja, nada disso, pelo contrário. Nós temos mais preocupação pessoal com pessoas e financeira com a igreja do que benefício. Estava falando isso para o Lucas agora. Às vezes a gente vai passear... A gente está no passeio, chega uma mensagem, ali já toma a nossa consciência, nós temos que resolver aquilo dali. Poderia viver a nossa vida e ser membro de qualquer igreja feliz. Mas essa visão... pode deixar lá, não precisa deixar o tema não. Essa visão é que nos impulsiona a vir aqui. A cuidar hoje de quase
300 famílias para a glória de Deus. Ministrar sobre quase 300 famílias. É isso que me impulsiona e me empolga a estar aqui. Amém, querido? Que agora eu trabalhei. Irmã Nair, olha só. A vida inteira, desde os 12 anos eu trabalho. Eu e minha esposa continuam trabalhando. Eu falo, não, pastor, nunca peguei férias. Nunca tiramos férias. E não é louvável isso, eu não falo com orgulho não, porque está errado, tá, gente? A cada 365 dias você tem que ter férias. Não existe negócio de ter duas, nós poderíamos fazer 2 férias. Já não é de Deus e nem diante da lei dos homens. Tem que ser uma vez só por mês. Ah, porque Deus está dando condições, mas cuidar dessas condições, é igual a pastora falou, não se fazer perder. Porque quem nunca teve quer viver de um dia para a noite. Não, vai devagar. Ora, Senhor, dá sabedoria e propósito para até o que eu ganho. Então nós temos que entender isso, são coisas que nós não vivemos por causa da igreja. E eu não falo com orgulho isso, como pastor tem que viver tudo isso. Não, eu posso adoecer por causa disso aí. Então, querido, você tem que ter a visão, porque se você não tiver a visão, provavelmente você vai se confundir no meio do caminho. Porque quem tem um destino, então ele sabe por que ele faz aquilo. Ele sabe, eu vivo isso por um propósito. Nós ganhamos o nosso dinheiro por um propósito. Eu venho na igreja, ministrar para a igreja por um propósito. Porque eu posso. E eu falei para o Lucas ontem. Eu falei, Lucas, escuta aqui os pais. Você não é obrigado a oferecer sempre o que o teu filho precisa. Mas quando não tiver o que oferecer, dê um bom exemplo. Isso aqui eu quero falar para os pais. Eu sou um pastor que muitas pessoas hoje olham para nós e eu sei que eu preciso exemplar na vida deles. Mas nem sempre eu tenho o que oferecer. Mas eu sempre tenho a consciência, se eu não tenho o que oferecer, eu vou dar o exemplo para eles. E aí isso aqui é para os pais agora, tá? Seja o seu filho pequeno ou não, se ele olha para você ainda, então você precisa... Não posso oferecer o que ele quer, mas eu vou dar o exemplo para ele. Isso é poderoso, amém, querido? Glória a Deus. Tá? 2 Reis, capítulo 6, abre aí. Primeira coisa que você precisa entender, que vista é uma coisa e visão é outra. Visão é quando move o mundo espiritual, que é a nossa fé. Tem essa arte aí? Não tem? Mas eu vou dizer aqui para você. Vista é usar os olhos, isso aqui você pode até procurar no Google, tá? Ou no dicionário Aurélio. Vista é usar os olhos físicos para ver o mundo passageiro. O que é? A sua visão humana, é a sua ótica humana, é o que você está vendo agora. Isso é a vista, é aquilo que te dá prudência. Eu não vou fazer esse negócio porque lá na frente esse negócio pode me prejudicar. Vista me deu prudência, eu não vou dar um passo maior que a perna. E o que é a visão? Visão é espiritual, enxerga além do físico e compreende o propósito eterno de Deus. Ou seja, a visão é além do mundo natural, é a fé que Deus nos deu para enxergar além daquilo que eu estou vendo. Os irmãos entenderam o que é vista e o que é visão? Porque senão você pode confundir o que é vista e o que é visão. Vista é aqui o que o meu corpo, o que as córneas dos meus olhos podem produzir que eu vejo. O que é a visão? É a que a minha fé, aquilo que é espiritual, faz eu ver além do natural. E é isso que eu quero te mostrar agora. 2 Reis capítulo 6, verso 14 diz: o rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Aqui está falando de Eliseu. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Verso 15, o servo do homem de Deus levantou bem cedo da manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ou ele gritou, dependendo da tradução da tua Bíblia: ah, meu Senhor, o que faremos? Gente, não está gelado mesmo? Não? Marcão, como está aí, Marcão? Tá bom, então vamos lá. Não, pode deixar, Luquinha, vamos lá. Não, tá bom, pode deixar. Ah, vai judiar dos irmãos? Vamos lá. Lembrando que igreja é ser humano. Ô David, se prepara aí, ó. Nair, se prepara aí. Vamos lá. Não é, querido, é que eu estou um pouco debilitado. Eu saí do hospital, foi de sexta para sábado, né, cara? Cheguei em casa, era quase 5 horas da manhã. Mas vamos aí, vamos aí. Ele gritou: ah, meu Senhor, o que?
Versículo 16, o profeta respondeu: não tenha medo. Como assim não ter medo? Há uma situação de morte, há uma situação de perigo. Eu vim te alertar. O quê? Tem um monte de inimigo lá vindo atrás do Senhor. E o Senhor fala: não temas. Por quê? Elias estava tendo vista, sim ou não? Sim, Bruna, Elias estava tendo vista? Senão ele era um cego. Ô, Renan, o exército está cercando, eu sei que eu estou vendo. Mas além do que ele estava tendo como vista, ele estava tendo uma Porque, olha só, você entendeu? Não é que você não é um cara que não tem medo. É que além daquele medo, você já vê o escape, você já vê a saída. Não é que não há situações que não me preocupem, é que diante de uma preocupação eu já vejo o escape, eu já vejo o envio. Quem está entendendo? Amém? Você se movimenta, mas não por causa de uma necessidade, mas por causa da visão daquilo que Deus já te mostrou. Amém? Olha só, escuta. Não tenha medo. Por que ele estava falando para aquele menino não ter medo? Aqueles que estão... Nós estamos do meio para o fim do 16. Vai lá, lê lá. Tá, vocês querem ler do não tenha medo, vamos lá. Não tenha medo, não temas. Ele invalida o exército inimigo, porque senão ele não sabia que o que estava com ele era maior do que o que estava contra ele. Então ele tem a vista, a prudência de falar: não, eu sei eles estão ali, mas o que está com a gente é maior do que está ali. Quantos estão conseguindo entender? Ou seja, ele tem a vista do que está acontecendo, mas a visão do que vai livrar ele daquilo que está acontecendo. Quantos estão conseguindo entender? Olha só, eu estava lá, Renan, vocês fizeram uma força-tarefa sexta. Eu estava lá no hospital. Aí a pastora, olha aqui, eu todo... como é o nome? TikTok. Live do TikTok, né? É isso? Aí a Bruna lá, vendendo roupa. Aí eu falei: cara, porque eu vi ela de cinto sem cinto. Você estava falando de propósito. Eu falei: cara, tem acontecendo alguma coisa na minha vista. Porque ela falou assim: eu estou vendo ela de cinto ou sem cinto. Estou começando a ver dupla coisa. Literalmente eu estava bem no caos aquela hora. Aquela hora estava bem no caos mesmo, lá, tomar de uma febre lascada, de uma infecção. Eu falei: estava fazendo uma força-tarefa. Aí entrar na outra lá, estava a Jennifer. Aí eu acho que você não deveria ter tido essa ideia de cara sem cacuete nenhum para aquilo dali que ele estava fazendo, Tiago. Mas tudo bem. Amém. A mãe dele, entra lá, mãe, compra. Vamos lá, vem cá, irmãos. Querido, quantos estão entendendo o que Deus está falando? Amém. Mas tudo bem. Aleluia. Quem está entendendo o que Deus está falando? Elias estava tendo a visão. Elias estava tendo a visão do que está acontecendo, a vista do que estava acontecendo, mas ele tinha a visão. Você entendeu? Quando você começa a se mover por vista, você pode ver, você vai sempre ser suprido das suas necessidades. Mas quando você se move por visão, você tem um propósito. Enquanto eu não chegar lá, eu não paro. É por isso que tem pessoas que começam as coisas, André, e para. Ela começa e para. Ela é empolgada e para. Ela é empolgada e para, meu Deus. E chega uma hora que até a família, eu já conheço, daqui a pouco ele vai parar de fazer o que ele está fazendo. Por quê? Ele sabe porque começou, mas não tem a visão de onde vai chegar. Então provavelmente ele vai encontrar obstáculo para desistir. Agora, quando eu tenho uma visão, eu não paro. Eita, esse homem está determinado. Eita, essa mulher está determinada. Eu não posso parar, porque enquanto eu não chegar, eu não terminei. Amém? Glória a Deus. É igual na academia, é um barato. Às vezes as pessoas chegam, elas chegam mó animadas. Ela precisa, não, pode botar mais. E bota mais, levanta. Aí a primeira coisa que ela faz depois que sai da academia: não emagreceu nada. Como que ela já desce? Me esforcei a... Como ela vai no segundo dia? Não, quarta-feira eu vou. Já queimou a terça. Aí da quarta-feira já queimou a quarta, vou na quinta. Daqui a pouco parou de novo. E o problema não é isso, porque antes de você começar, você gastou dinheiro com aqueles shorts horroroso. O tênis lá.
que agora o tênis é desse tamanho assim, a plataforma dele, porque facilitou a, né? Um monte de coisa. Agora usa para ficar dentro de casa. Então, quando a gente não tem a visão daquilo que a gente está fazendo, querido, provavelmente vai ser um ó do borogodó para você continuar e viver. Então é por isso que nós temos que ter a visão. Eu não posso ter a vista, eu tenho que também ter a visão. Você imagina se Jesus, porque quem lembra a oração que Jesus fez quando ele estava no jardim de Getsêmani? Quem lembra? Pai, se me é possível... Ele estava dizendo para Deus que se fosse possível, que ele não vivesse o que viveu, mas que contudo seja feita a sua. Por que que ele decidiu continuar? Porque ele via uma humanidade salva e liberta da escravidão do diabo e da escravidão do pecado. Quem está entendendo o que Deus está falando? Por isso que fez com que Jesus não desistisse, porque ele não tinha só a vista do sofrimento que estava vivendo, mas a visão do que ele iria fazer uma humanidade salva, uma humanidade resgatada, uma humanidade liberta, uma humanidade transformada. Aleluia, quem está entendendo? O Renan pegou, eu tenho que ter a vista que me dá prudência, mas eu tenho que ter a visão para me dar ânimo para continuar. E encerrando o texto, 2 Reis, capítulo 17, diz assim: então Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele o quê? O Senhor abriu, mas aquele menino era cego? Porque ele viu o exército inimigo, mas ele tinha que ter a visão espiritual aberta. Senhor, que nessa manhã Deus abra os nossos olhos espirituais, sobre tudo que estamos vivendo e passando. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele olhou e viu a colina, cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, o cumprimento daquilo que Elias falou: Senhor, abre os olhos daquele menino, para ele ver aquilo que eu vi, que maiores são o exército ao meu favor do que contra mim. O menino viu, porque a visão dele foi aberta. Luquinhas, às vezes aconteceu alguma coisa ali, ó. A visão, põe aqui na Lu, a visão me faz ver o sobrenatural, a vista o natural. Quando não temos visão, perecemos pela vista. Sabe aquela pessoa que está fazendo algo, e ela fala assim, será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena lutar pelo meu marido? Será que vale a pena lutar pela minha esposa? Será, bem, que vale a pena nós investirmos no nosso filho? Ele não quer nada com nada, lá só dorme, come, bebe, acorda tarde, nem as tarefas domésticas da casa ele ajuda. Será mesmo se nós gastarmos dinheiro com ele? E se nós enviarmos não sei o quê? Bababa. Cara, fica aquela confusão mental, porque não vê o futuro daquilo que está fazendo. Ele acha que aquilo que ele está fazendo não vai gerar o resultado, porque ele não consegue ver o resultado. Quando a gente não vê o resultado daquilo que... Ô Luquinhas, isso, liga aí, guerreiro, vamos aí. Quantos irmãos estão entendendo o que Deus está falando? Eliseu deixou claro que ao que fez a visão daquele menino abrir foi o que, gente? A oração. 2 Reis 6,16, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais que estão com eles. 17, então Eliseu orou. Primeira coisa, Eliseu anunciou. Querido, eu estava falando esses dias com uma pessoa, porque a pessoa não tem a visão do futuro. Quem não tem visão do... Ô Gi, vocês... peraí, Gi, deu um insight agora aqui. Está na Bahia? Na Bahia? Então, não foram morar lá? Não? Vocês estão aqui em Itaquá? Olha, vou pegar ele. A gente sentiu tanta falta à toa. Não acredito. Vamos lá. Querido, uma coisa que eu vejo que as pessoas têm dificuldade é do que, gente? De falar. Por exemplo, quem aqui se dedicou em algo e você foi criticado? Deixa eu ver. Se nunca aconteceu com você, irmão, que aconteça. Mas eu sou um ser humano normal, já aconteceu várias vezes comigo. Cara, André, me desempolga completamente. Já aconteceu com você, Aninha? A Aninha está concordando. Já. Sabe quando você se dedicou? Cara, você pegou... já aconteceu comigo isso aqui.
eu fiz um café, eu continuo fazendo, desde quando a gente casou eu sou assim. Eu continuo fazendo café para o pastor, mas teve um dia que eu fiz um bem maneiro. Cara, eu fiz ali, eu peguei aquela coisa igual de hospital, nós tem lá em casa, que você senta, abre uma mesinha pequenininha e põe lá. Eu abri aquela mesinha, eu coloquei fruta, uma porrada de coisa. Falei assim, cara, hoje é diferente, eu fiz um casamento, ó. Eu fiz um café de hotel para você. Aí, e tudo escuro, o quarto estava escuro ainda. Senta, cara, eu coloquei no quarto, ela estava meio que acordada, ela não viu, mas eu já vi ela procurando assim com os olhos e nada do que ela come. Aí eu fui acender a luz. Primeira coisa que ela fez mas cadê o pão? Irmã, tem Danone com granola, seja chique. David, como você acha que eu saí do quarto? Primeiro, com vontade de bater a porta, porque o homem que não bate a porta quando fica nervoso, guerreiro, larga o videogame. Tô brincando, tá? É a porta do carro, a porta de tudo. Tô brincando, não faça isso não. Primeira coisa foi bater a porta. Já fiquei bravo porque eu falei, cara, agora que eu tive tempo, que eu tenho que sair para trabalhar, tive tempo para fazer as coisas direitinho. Ela, como que você acha que eu saí do quarto? Com vontade no outro dia de não posso só comprar uma tigela. Gente, eu fui lá como chama aquele lugar? Aquela tigela azul que eu comprei lá. Fui lá em Monte Sião para comprar uma tigela azul, porque falou que tinha um poder sobrenatural. Comprei uma tigela azul, falei, agora vou pôr aqui. Aí descasquei o mamão, coloquei mamão, só fruta que ela gosta, morango, aí depois joguei granola. Aí eu peguei, ai meu Deus. Aí eu peguei assim, porque eu não tinha aquele negócio de pegar mel, eu peguei uma colher e fiz igualzinho igualzinho. Primeira coisa que ela falou, o quê? Não gosto do mel. Falei, tá bom, cara, deixa que eu como. Só foi me irritando, mas eu fui segurando a onda. Falei, deixa que eu como, cara lá. Quando foi no dia, sabe o que eu fiz? Peguei um ovo, coloquei de um lado, peguei o pão, só abri, coloquei lá o café. Falei, ó, cara, o café é para você tomar. Aí sabe o que ela fez? Eu coloquei o que ela gosta. Sabe o que ela fez, Bruna? Você não passou manteiga? Eu falei, não. Não! Você não merece o homem que você tem. Não, eu já comecei a partir para o lado da unidade, da união. Você não merece o homem que você tem. Querido, aí, escuta, me motivou para fazer? Não, porque muitas vezes eu não estou motivado na vida, porque na verdade eu não me empolgo, eu estou indo lá porque eu sei que vai gerar, eu estou casado com uma mulher maravilhosa, não, cara, só reclama, cara, eu chego em casa, eu tenho um outro trabalho, lidar com a minha esposa, provavelmente você vai ter um casamento bem assim, devagar. Por quê, querido? Aquilo que você fala é aquilo que se ativa dentro de você. O seu corpo, os seus neurônios vai reagir de acordo com aquilo que você fala. Afeta diretamente a sua visão. Então Elias, antes de orar para que Deus abrisse os olhos, ele o quê? Falou, aqueles que estão conosco são maiores. Ele anuncia o que o menino vai ver e ora. Então o menino vê. Começa a falar aquilo que você quer ver. Precisamos começar a falar o que queremos ver. Ezequiel 34, deixa que eu leio para você. Ezequiel 37, 4. Então ele me disse, profetiza, fala aos ossos, diga, ossos secos, ouça falar a palavra do Senhor. E os ossos se tornaram um grande exército. Segunda coisa, Eliseu orou sobre o que anunciou. Segunda Reis 6,17, deixa que eu leio para você. Então Eliseu orou, abre os olhos daquele menino. Querido, uma oração que marcou a nação de Israel no passado foi a oração da rainha Esther. Alguém já assistiu essa minissérie na Rede Record de televisão, a Rainha Esther? A Igreja Universal do Reino de Deus sempre produz cenas da Bíblia. Não sei se acontece isso hoje, alguém tem o conhecimento? É que eu não assisto muito a televisão. Acontece ainda? E produziu essa série da Rainha Esther. Quando
havia uma sentença contra a nação de Israel, aonde eles seriam mortos porque eles tinham uma devoção a Deus, tal. E depois outro dia eu falo sobre isso. Então, em tal data do mês de Adar, haveria uma sentença contra a nação de Israel. Então agora, aquele que criou a rainha Esther, chega para ela dizendo: olha, há uma sentença, e como você está do lado do rei, você pode falar com ele, foi para este propósito que Deus te trouxe até aqui, para você intervir. Ela não sai lá e fala: rei, eu preciso falar para você, estão querendo matar o meu povo, e eu também serei morto. Foi isso que a rainha Esther fez? Não, a Bíblia diz que ela pregou a jejum. Nós vamos jejuar, eu e as minhas criadas vamos jejuar, convoca a nação de Israel, nós vamos jejuar e orar, por dias nós jejuaremos, e depois que jejuarmos, então eu vou falar. Sabe por que nós não temos visão? Primeiro, não falamos o que queremos ver, e segundo, não formamos em oração aquilo que queremos ver. Querido, é muito mais do que uma regra de que uma religião, seja ela evangélica, seja os nossos irmãos católicos, seja espírita, seja qualquer outra religião. Nós precisamos entender que servir a Deus é muito mais do que uma dogmas, preceitos, é muito mais que uma lei, que uma igreja, uma religião te ensina a fazer. É entender, eu tenho um relacionamento, e como eu me relaciono com Deus? Por meio da oração. É igual eu falo, o meu pai é vivo, mas eu nunca me relacionei com meu pai. É a mesma coisa. Não, Deus é o meu pai, mas eu nunca me relaciono com meu pai. A única hora que Deus me vê é quando o calo aperta no pé, aí eu vou para Ele. Não, que você precisa entender, ter relacionamento com Deus é saber que antes do primeiro passo Ele vai dar, porque eu vou falar e vou orar. Deus, é isso que é para mim fazer. Aí Deus dá visão: não entra nesse caminho, não entra nesse negócio. Querido, uma vez, a gente conheceu um missionário, o Lucas vai lembrar disso e o Tiago vai lembrar disso aí. Vocês lembram quantos anos atrás? Se lembrar, passa para mim aqui. Quantos? 3 anos? 4 anos atrás? A gente conheceu um missionário, ele é um senhor de 60 e poucos anos de idade. É isso, Tiago? É isso, né? 60 e poucos anos de idade, ele nos procurou e ele falou assim: pastor, a gente sabe que a igreja é uma igreja que faz obra social na cidade, e eu queria ir lá para o Mato Grosso, mas eu não tenho dinheiro, tem uma igreja lá, eu queria ministrar lá, só que a igreja está começando, é numa casa, a gente não tem som, a gente não tem cadeira. E na hora eu falei assim: cara, vamos ajudar ele. Eu não fiz o quê? Ter visão, ver o futuro. Eu dei o passo sem antes o quê? Orar. Aí eu fui lá, Renan, comprei tudo que precisava, ou seja, tudo, foi um médio, acho que de uns 10 mil reais. Os meninos estão aqui como prova, foi comigo, compramos cadeira, tudo novinho. Querido, na mesma semana, ele fez o quê? Abandonou. Aí a mulher lá liga para a pastora, fala: pastor, o missionário foi embora, eu não sei o que fazer, manda alguém. Eu falei: meu Deus do céu. Na hora eu comecei a me lamentar. Aí eu falei, cá, começa a discipular ela, faz ela ficar aí, assume aí, nós vamos te orientar espiritualmente, que precisar financeiramente, nós vamos te abençoar, mas não para. A gente está sabendo até hoje, lá tem almas que estão sendo ganhas para Jesus. Está lá os irmãos paraguaios, porque é a divisa com o Paraguai, irmãos paraguaios estão sendo alcançados por Jesus, batizados, famílias transformadas, curadas, milagres acontecendo. Por quê, querido? Deus foi misericordioso, mas eu não vi o futuro. Então quando você não viu o futuro, eu não tive visão do que eu estava fazendo e ia gerar, então só me deu prejuízo. Claro que Deus reverteu e agora deu em almas para a glória do Senhor. Amém? Então se você não tem visão, começa a falar aquilo que você quer ver. Deus, eu vejo, eu e minha família saindo do aluguel, eu vejo. A Bruna, aconteceu isso, né, Bruna? A Bruna aqui. Quanto que vai entregar a casa de vocês? O ano que vem, olha que benção. Agora imagina que provação, né, Bruna? Porque até chegar o ano que vem, imagina o propósito para vocês levantar o dinheiro mensalmente para pagar as dívidas. Porque eu sei como que é. Quando está em obra, né, em construção, é mais caro do que, às vezes, já comprar uma pronta, né? Porque tem que pagar evolução de obras, ou isso você não paga. O kit acaba, até kit acaba meio, mulher, mas aí você também se quer muito, né? Entra primeiro, mulher. Tá certo, Deus está abençoando, tem que coisar mesmo. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Então eu quero encerrar aqui
Exatamente com isso, Vitinho. Começa a falar das coisas. E geralmente o que você vai falar é contrário do que você está vivendo. Às vezes seu casamento está complicado. Tem um guerreiro, ele está aqui. Tem um guerreiro, a gente faz atendimento para os casais, eu e minha esposa. E ele chegou para mim e tá vivendo um momento difícil. E eu já falei para o Lucas, pega ele que ele mandou uma mensagem na sexta, melhorando, já pisou na bola no sábado, já pisou na bola hoje de manhã. Falei para o Lucas, não deixa sair sem antes arrancar uma lasquinha do braço dele. Já falei para o Luquinha já fiquei bravo. E ele tentou me dar paz do Senhor. Eu falei, agora não é hora de dar paz do Senhor não, Marcão, porque estou no veneno. Eu até fingi que nem eu olhei para ele para vir embora. Eu falei, devo fazer o culto primeiro, acalma, e depois eu falo para ele direitinho. Senão ali eu já ia xingar ele dos pés à cabeça. Aí ele chegou para mim e falou assim, pastora. Ele falou assim, pastorzão, o senhor acabou de pregar que José, para cumprir o sonho, ele teve que deixar a família. Na hora eu falei assim, nem continua com essa besteira. Eu já falei assim, nem continua com essa besteira. Você está querendo me dizer que Deus vai te tirar da tua família para cumprir o sonho para a tua família? Não, eu já sou assim, não tem negócio de ficar com resenha. Eu não estou aqui para você gostar de mim. Eu não preciso que você goste de mim. Eu já tenho quem gosta de mim. E tá ótimo. E minha avózinha que está me esperando no céu. Não precisa ficar aqui se eu fazer... suprir sua expectativa para você gostar de mim ou da igreja. Não precisa disso. Por isso tem inúmeras igrejas e vários formatos para a gente gostar do que a gente quer. Mas eu já cheguei já de frente, nem continua com essa besteira. Ali é porque José era um jovem solteiro. E tem que orar mesmo para sair de casa, porque se não tiver propósito também, o filho só quebra a cara lá e volta dando mais trabalho ainda para os pais. Porque sair da casa dos pais foi igual eu e minha esposa, só saímos quando casamos, como diz a Bíblia. Querido, escute o que eu vou te falar. Escute o que eu vou te falar, é muito sério. Tenha vista do que você está vivendo, mas tenha visão do que você quer viver. Para você ter um norte a caminhar. Não envolva, cuidado, porque se você não tem visão, você vai agir na emoção. E o problema, eu estava falando isso com o Vitor ontem, o problema você não é agir na emoção, o problema é pessoas que não têm nada a ver com as suas decisões sofrerem com elas. A sua casa sofrer com elas, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais sofrer com uma decisão que na verdade foi gerada no emocional. Ande com o pé no chão, ore mais a Deus, se relacione mais com Deus antes do próximo passo na sua vida. Para que Deus possa sustentar você, se for para dar errado. Tem coisas que a gente quer fazer, mas tem coisas que vai nos prejudicar. Então Deus vai dizer não para você, mas o não de Deus para você não vai trazer marcas, dores, vai te machucar, vai te enfraquecer, não vai acontecer nada dessa coisa. O não de Deus para você vai cuidar do teu emocional para te mostrar que é algo melhor do que aquilo que você está vivendo. Amém, querido? Glória a Deus. Então, sabe, Renan, nós precisamos anunciar mais, mas também orar mais. Orar não tem a ver com uma norma que uma igreja te ensinou a orar, porque se você não orar, você está errado. Não, tem a ver mais com a saúde física, mental e espiritual e emocional da sua vida e da sua família. É muito mais que fazer parte de uma religião. Tem a ver com Deus cuidar de você. Tem a ver com Deus cuidar. Eu falo para você, hoje nós temos uma consultoria. E hoje nós orientamos pessoas a fazer o que a gente errou. É incrível isso, Nair. Hoje a gente orienta pessoas naquilo que a gente errou. Eu estava falando ontem, tanto para o Lucas, para o Vitor, a gente saiu da igreja mais de 11 horas aqui ontem, e eu falava isso para eles. Quando eu vejo amigos meus cometerem erros, eu não falo para eles assim, você viu esse clã de tal, errou, sabe o que eu faço? Eita, isso aqui eu não vou fazer para não acontecer comigo o que aconteceu com ele. Eu vou aprendendo com aquilo dali, e aí aquilo vai abrindo a minha visão do meu próximo passo. Amém, querido? Glória a Deus. Então ore mais. Não se envolva emocionalmente em nada do que você está fazendo. A única emoção que você tem que ter é em relação às pessoas, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, os filhos aos pais.
Os demais do portão para fora, que não haja emoção envolvido, porque você pode ser facilmente manipulado a tomar uma decisão que você não quer tomar, e você toma por causa do seu emocional, e depois você vê tudo que sendo desconstruído, que você demorou anos para construir. Ore mais ao Senhor. Senhor, lá no meu trabalho, é para mim, cara, tá 100% focado naquilo dali. Porque até a igreja, eu estava falando isso para o Lucas, por que hoje eu pego o Lucas? Eu já sou um homem formado de 43 anos, mas ele, quantos você tem? Tem 24, eu converso muito com ele, falei, Lucas, não cometa o erro que eu cometi. Olha o que um pastor, esse ano eu completo 16 anos, depois que eu terminei a faculdade de teologia, 16 anos que eu exerço o ministério pastoral. Sabe o que eu falei para ele? Olha o que um pastor evangélico, cristão, disse para uma pessoa: cuidado para a igreja não consumir a sua família, porque consumiu a minha. São 26 anos e nós não sabemos o que é tirar férias. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso aqui para você. Não tenho problema nenhum para dizer isso aqui. Quem decidiu ter família fui eu. Mas vai consumindo você. Eu não estou falando para vocês fazerem isso, senão o Renan já aproveita aqui, tá vendo, Bruno? Vamos passear. Não, continua vindo direitinho. Isso aqui tem a ver com quem quer estar envolvido, quer, acredita ter um ministério pastoral. Mas só para você entender na sua vida. Às vezes o trabalho vai consumindo tudo. Aí você não consegue falar outra coisa, não ser trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro. Fala, pera, vamos falar de outra coisa? Vamos falar de, eu já sei que eu vou falar, o carro que eu vou comprar. Aí fica ali, que aleluia. A vida é muito mais que isso aí. A comida. Cara, minha vida foi comer correndo. Hoje eu tenho prazer, cara, de entrar nesses barzinhos, sabe, aquelas panelas sujas, comer aquela comida. Eu levo o Luquinha lá, eu falo, Luquinha, tem uma senhorinha aqui, maravilhosa comida dela, estou até fazendo propaganda para ela. Quando ela vê, filho, me abraça, eu levo o Lucas lá quando eu estou aqui na igreja, e a gente vai lá, cara, aquele prazer de desfrutar a comida, era correndo, era tudo correndo, não, porque eu já tenho que fazer isso, já tenho que trabalhar, já tenho que ir para a igreja, já tenho que não sei o quê. Hoje não, tenho o prazer de desfrutar. Nunca aconteceu isso na minha vida. Fiquei 21 dias sem vir na igreja. Estava doente, mas fiquei 21 dias sem vir na igreja. Mas vocês imaginam como? Ô David, está acontecendo aí? Tá tudo bem? YouTube, aumenta o microfone de ciclano e tal. Cara, que loucura viver isso, cara. Mas pega você na sua vibe. Pega a professora, nós temos na igreja várias professoras. Pega cara, é aluno, ela sonha com aluno. Às vezes começa a falar com o filho como se o filho fosse um aluno. Não é aluno não, é o seu filho. Porque vira uma loucura na cabeça. Porque não tem a visão. Quando eu tenho a visão, Senhor, eu começo a orar. Você vai ver, querido, que o que vale mais é o que está de lado, e o que vale menos é o que está em evidência. Mas quando você começa a orar, o Espírito Santo começa a trabalhar. Então ele começa a te dar a visão do que é importante. E aí você começa a ver o que realmente você está em evidência. Eu sei que nós vamos ver aquilo aqui. Se eu estarei na administração ou não, eu não sei. E eu não sou aqueles pastor teimoso que às vezes não está aguentando nem respirar direito, continua lá. Não, eu sei a hora de passar o cajado, de passar o bastão. Eu sei que nós vamos ver aqui. Eu falei para Deus, nem que seja na última semana, mas me faz que o último suspiro da minha vida seja uma cidade impactada por uma igreja cristã. Não a igreja evangélica, uma igreja cristã. Por isso que aqui nós nem colocamos nome de igreja, nós colocamos só resgate, que é a visão da nossa igreja, a identidade da nossa igreja. Nem que seja o último dia nós vamos viver, mas eu não posso perder a visão daquilo que Deus nos colocou para viver. E eu quero orar nessa manhã com você. Eu quero que você ore e comece a falar a Deus o que você quer viver, o que você quer ver. E à medida em que você vai falando, começa a orar: Senhor, me faz ver isso aqui. Eu quero falar, o meu casamento é uma bênção, mas me faz ver o meu casamento ser uma bênção. Começa a orar nisso. Eu creio que Deus vai te dar uma direção. Eu creio que Deus vai te dar um destino no que você deve fazer para corrigir a rota da tua vida, da tua casa, da tua família. Jesus, nessa manhã, Senhor, nós falamos sobre aquilo que queremos ver.
Eu vejo, Pai, uma cidade não mais conhecida como criminalidade. Eu não vejo mais uma cidade empobrecida, como eu ouço por aí, Pai. Uma cidade cheia de necessidades, uma cidade que não é suprida nem com saneamento básico, meu Pai, de alimentação. Mas eu vejo uma cidade, Pai, sendo amparada por uma igreja. Eu vejo uma cidade mudando o cenário de criminalidade, entrando numa igreja, criminosos, traficantes, Pai, Senhor, dono de biqueiras, entrando por uma igreja, Senhor, criminal, mas saindo dos cultos, o homem transformado, meninas, Pai, não mais meninas com problemas emocionais, mas meninas, Pai, curadas, para ter maridos saudáveis, famílias saudáveis. Eu falo sobre isso, então mostra-nos isso, Pai. Senhor, eu vejo a minha casa com filhos correndo, meu Pai. Eu oro, mostra-nos nessa manhã. Eu vejo eu e minha esposa, Pai, com 80 anos, cheio de vigor, instruindo, mas também desfrutando de tudo que conquistamos ao longo do ano. Eu vejo famílias na resgate, sendo resgatadas, transformadas, para a glória do Teu santo nome. Eu não só vejo, mas eu anuncio jovens sendo libertos da pornografia, da prostituição. Eu vejo jovens, Pai, assumindo responsabilidades. Eu vejo jovens, solteiros, ajudando dentro de casa, financeiramente, com atividades domésticas. Eu vejo pais cristãos que dão exemplo de levar os filhos e ensinar a fé, como diz a Tua palavra, que o pai deve ensinar o caminho do Senhor. Assim eu oro, eu falo, me mostra, me faz ver cristãos que testemunham o desvio, o abandono. Senhor, que eles voltem e testemunhem a reconciliação contigo. Eu também falo e vejo cristãos que sabem demonstrar amor, cumprindo o mandamento de Jesus. Pessoas que amam, pessoas que respeitam as indiferenças do próximo. Em nome de Jesus eu oro, nessa manhã, para a glória do Deus Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer aí um amém? Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! Deus abençoe você. Se eu falo, eu oro, então eu vejo.